Sejam bem-vindos. Esta é uma nova edição do Café Pacopar, uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja. Antes de começar, queria agradecer aos professores e à direção da Escola Secundária de Estarreja por, mais uma vez, terem acolhido esta iniciativa aqui do Café Pacopar, e quero agradecer aos alunos e aos professores do curso técnico de Pastelaria e Cozinha que vos providenciaram este lanche magnífico. A nossa convidada de hoje é a Marisa Ferreira, bióloga, é uma das coordenadoras do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Vamos falar sobre o que é isso. Uma instalação, uma infraestrutura da Universidade de Aveiro, que está instalada aqui num concelho vizinho, bem junto à Ria, em Ilhavo. Marisa, obrigado por teres vindo. A Marisa, para além de bióloga e de coordenadora do CRAM, do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, é também da direção de uma ONG de ambiente, de uma organização não governamental de ambiente, a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, que é quem, na verdade, trabalha na reabilitação destes animais. Sim, também. Queres-nos explicar o que é que é o CRAM? Antes de mais, obrigada pelo convite, obrigada. É um gosto estar aqui presente para falar do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, como bem disseste, está aqui muito perto, do outro lado da Ria, e tem uma equipa multidisciplinar de trabalhadores, veterinários, enfermeiros veterinários, biólogos, de duas instituições, da Universidade de Aveiro e também da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem. E o que nós fazemos, esta estrutura, esta infraestrutura, foi aberta e inaugurada em 2016, ou seja, já há 9 anos, e o que nós fazemos, essencialmente, é o resgate, reabilitação e devolução à natureza, sempre que possível, de animais marinhos, de uns grupos faunísticos característicos que dão à nossa costa e que precisam de ser resgatados. Ou seja, no caso de golfinhos, focas, tartarugas marinhas e aves marinhas, nós fazemos o resgate, reabilitamos com esta equipa multidisciplinar, ou seja, nós, basicamente, o centro, na sua essência, na parte da reabilitação, é como se fosse um hospital. E fazemos todo o processo de reabilitação do animal. O animal vem ferido? O animal vem ferido, vem doente, tem vários problemas, de várias etiologias, ou seja, tanto pode ser um animal que está doente e precisa de ajuda, como pode ser um animal que sofreu alguma interação com tubarão, por exemplo? Com tubarão, já aconteceu, já tivemos uma foca focas que não é muito normal termos cá na nossa costa, ou seja, as focas que nós normalmente recebemos é no inverno, nos meses de dezembro a janeiro, muito específico, de animais juvenis que que nasceram no norte da Europa, normalmente na Inglaterra e na Irlanda, e que com as correntes vêm por aí abaixo nessa altura, com as tempestades, e chegam aqui muito débeis e debilitadas e muitas vezes à mercê de predadores, e acabam por de darem à costa e ser necessário resgatá-las para poder depois recuperá-las e devolvê-las à natureza. E neste caso, devolvê-las lá em cima no norte da Europa outra vez. Ou seja, quando são animais como um golfinho da nossa costa, ou uma ave marinha, um papagaio do mar, que são animais que existem aqui naturalmente na nossa costa, são libertados na nossa costa. São libertados na nossa costa. Mas no caso das focas não, voltam aí de barco. Exatamente, no caso das focas, neste caso nós temos esse cuidado de as devolver na zona mais próxima da origem delas. Não quer dizer que há sempre os animais vagrantes, claro, que têm grandes territórios e, portanto... têm grandes territórios e gostam de explorar, mas na realidade nós tentamos sempre devolver na zona mais próxima de onde elas são originárias. No caso dos golfinhos e das aves marinhas, aí não. Fazemos sempre a libertação no mar, ou seja, nós depois de fazermos a reabilitação destes animais, saímos normalmente até com muita cooperação com a Polícia Marítima, com outras entidades aqui da zona, em que vamos com a embarcação ao mar libertar os animais. Marisa, e como é que estes animais chegam tipicamente ao centro de reabilitação? Como é que acontece isto? Ora bem, o Centro de Reabilitação tem
uma área de atuação muito grande. Ou seja, nós neste momento, em termos de área de atuação, recebemos animais desde Caminha, ou seja, no norte, na fronteira com Espanha, até ao concelho de Peniche. Nós temos duas equipas, ou a equipa tem duas valências muito importantes, que têm a ver com a reabilitação dos animais, ou seja, mesmo o hospital, o centro de recuperação, que faz todo este processo, desde a admissão do animal e a sua recuperação e a libertação. Mas temos também outra valência, que é o resgate. E para isso temos uma rede, que é a rede de arrojamentos do Norte, em que a nossa equipa também faz parte, e que responde a alertas de arrojamentos, e neste caso não só de animais vivos, mas também de animais mortos. Nós temos muitas espécies de aves marinhas também, mas neste caso nos arrojamentos a gente lida com os cetáceos e com as tartarugas marinhas, e nós temos muitas espécies de cetáceos, ou seja, de golfinhos e baleias, na nossa costa, no nosso mar, e que arrojam com bastante frequência na praia. E o que acontece é que há esse alerta. Quando é um alerta de um animal vivo, nós temos uma equipa que responde especificamente nas situações de alertas de resgates de animais vivos, e temos outra para os animais mortos. Ou seja, que vamos ali também buscar o animal, trazer para as nossas instalações. Que é importante, e depois podemos falar porque é que é importante também é muito os importante, animais exatamente. mortos. Mas ainda nos animais vivos, vocês recebem um alerta ou através da Polícia Marítima, ou nadadores salvadores, ou pessoas que estão a passear numa praia no inverno e que veem um animal na areia, não é? Exatamente. Normalmente as pessoas que estão a passear na praia ou estão na praia no verão, é muito frequente, pessoas que estão na praia, surfistas ou pescadores que estão a pesca à linha, que veem o animal na praia, acham estranho, não é? Porque não é... No caso das aves marinhas, nós estamos habituados, por exemplo, a ver gaivotas na praia. Todos nós estamos habituados a ver gaivotas nas praias. Mas, por exemplo, há outras espécies que não vêm. Há outras espécies, ou a maioria das espécies não vêm para a praia, não estão no areal. Ou seja, estamos a falar tipo de papagaios do mar, dos airos, das tordas, dos alcatrazes, os painhos. Ou seja, nós temos dezenas de espécies de aves marinhas. Posso dizer-vos que nestes últimos anos, por exemplo, até gostava de vos perguntar, fazem ideia o número de espécies que já entrou, de espécies diferentes que já entraram no nosso centro? Diriam 10, 20, 30? Está a contar para a nota. Digam lá, podem dizer, digam lá. 30? 30? Mais. Outro palpite. Outro. 20, 30, 100. Ou exatamente, nos últimos 10 anos, desde 2016, nós temos 101 espécies. Portanto, que já deram diferentes. Não são 101 animais, são animais de 101 espécies diferentes. 101 espécies, das quais a maioria são aves marinhas. Claro, que é o mais comum. Mas, por exemplo, no caso de cetáceos ou de mamíferos marinhos, que englobam as focas e os golfinhos e baleias, nós já respondemos, por exemplo, a 9 espécies diferentes. Ou seja, é bastante. E tartarugas marinhas, hein, a 4. São muitas espécies que existem no nosso mar e que de vez em quando aparecem. E aí está uma coisa importante, que é, para além da medicina veterinária, para além da enfermagem veterinária, a equipa de biólogos que está por trás, que percebe também muito, ou tenta perceber, da biologia destas espécies para ajudar a complementar a reabilitação destes animais. Marisa, e tipicamente os animais chegam com maleitas diferentes, digamos assim, não é? As focas, como disseste, vêm das correntes do Mar do Norte e, portanto, são juvenis, que chegam muito debilitados. Não é? As tartarugas, quando arrojam... As tartarugas, temos várias coisas. Temos uma coisa muito interessante que tem acontecido nos últimos anos e é de veras, nós ficamos muito contentes que isso aconteça, é que as tartarugas, normalmente, tartarugas marinhas,
muitas vezes são capturadas acidentalmente nas redes de pesca, nas artes de pesca. Ou seja, o pescador está a trabalhar no mar e encontra uma tartaruga na sua arte, enquanto está a trabalhar. E o que temos notado nos últimos tempos, nos últimos anos, e felizmente ficamos muito contentes que isso aconteça, é que os pescadores, em vez de pegarem no animal e voltarem a pôr na água, pôr no mar, contactam-nos, trazem para o porto e nós vamos buscar para poder reabilitar, porque muitas vezes o problema é que o animal está ferido, pode ter entrado água para os pulmões e desenvolver uma pneumonia, ou seja, ele assim terá uma oportunidade de ser... Não apenas devolver ao mar. E não apenas devolver ao mar. Temos muito essa questão. Também nas alturas, por exemplo, o ano passado, foi um ano de muitos temporais no início do ano, e o que nós tivemos também foi um aumento considerável de tartarugas comuns, a tartaruga careta-careta, que é a espécie, o nome das espécies. Nós biólogos damos assim, sempre gostamos muito de falar do nome científico das espécies. A tartaruga comum, juvenis, animais muito pequeninos, com menos de 1 quilo, que deram algumas dezenas num período muito curto de tempo, ou seja, vieram com os temporais. Foi nesse período que vocês também recolheram umas dezenas de papagaios do mar? Centenas. Centenas De papagaios de mar. Sim, foi nesse período também, ou seja, num período de temporais, muitos temporais seguidos, e houve o arrojamento, que é aquilo que nós chamamos, ou seja, quando um animal dá à costa, o termo técnico é arrojamento. E então houve um arrojamento massivo, em massa, de papagaios de mar, que foi uma loucura no nosso centro, não é? Porque de repente tivemos 200. Esgotou a capacidade? Não esgotou, porque nós somos grandes, temos muito espaço, felizmente. Mas foi um período em que houve um trabalho muito intenso, muito técnico, porque estes animais precisam de tratamentos muito característicos, porque são animais, por exemplo, não sei se têm essa ideia, mas uma ave marinha, por exemplo, se estiver muito tempo fora da água, tem problemas associados, que é, por exemplo, desenvolver úlceras de pressão. Ou seja, como não estão habituados a estar em superfícies duras, a caminhar sobre o solo duro, não, são muito suscetíveis e então, por estarem fora da água, acabam por desenvolver outros problemas. Outra coisa que eles têm é, apesar de eles serem marinhos e estarem sempre na água, as aves marinhas, as penas são completamente impermeáveis, ou seja, eles nunca estão molhados dentro da água. Têm as penas sempre impecavelmente limpas e secas. E quando estão doentes e quando estão fora da água e não temos os cuidados específicos para proteger as penas, eles começam a ficar com as penas sujas e ficam permeáveis. Ou seja, quando vão para a água, as penas começam a ficar molhadas e eles começam a afundar porque ficam pesados e começam a entrar em hipotermia, ficam frios. Ou seja, há toda uma série de características muito específicas neste grupo de animais que faz com que o nosso centro tenha que ter bastantes trabalhos muito pormenorizados para salvaguardar todos estes pequenos pormenores na reabilitação. Fala-me lá do centro, porque este centro, caso vocês não conheçam, podemos desafiar também já aqui os vossos professores para prepararem uma visita de estudo, porque é aqui muito perto. É um centro único, eu diria, corrijam-me se eu estiver enganado, mas eu diria que é um centro único na Península Ibérica e não sei se não é um centro único na Europa. É um centro criado de raiz, como eu dizia no início, ligado à Universidade de Aveiro, em que o edifício, as salas de cirurgia, as piscinas onde os animais estão, foram desenhadas e construídas de raiz para esta função. Fala-me lá como é que é. Um animal entra... Que valências é que vocês têm? Basicamente, aquilo está pensado um bocadinho como se fosse um hospital. Não é? Temos as urgências, que é as admissões dos animais, temos todo um processo de salas, lá está, a triagem, temos salas de lavagem e de quarentena, temos sala de cirurgias, enfermaria, raio-x, exatamente, e depois temos todos os equipamentos que o médico veterinário, a médica veterinária e a equipa utilizam para
identificar os problemas dos animais. Por exemplo, temos o raio-x, que é muito utilizado para ver se há, por exemplo, ingestão de anzóis, que é algo muito comum, frequente nos animais que são admitidos, ou seja, quer tartarugas, quer aves marinhas, muitas vezes têm anzóis no estômago. E o raio-x permite fazer esse despiste e detectar, e depois temos outras ferramentas, não é? outros equipamentos que são utilizados, por exemplo, para fazer essa remoção. Temos toda essa valência, ou seja, essa parte mais interna. Temos também uma sala muito específica para um problema que felizmente não é muito comum, mas acontece de vez em quando, que aparecem-nos aves oleadas, ou seja, apanham a contaminação. Se houver um derrame ou uma lavagem de um petroleiro ao largo que deita petróleo, e se as aves... As aves ficam contaminadas com esses óleos e acabam por, mais uma vez, não ficarem impermeáveis e terem problemas. E nós temos toda uma sala específica para fazer essa lavagem desses animais, porque também é um processo muito delicado e muito moroso e muito estressante para os animais, que pode, inclusive, se não for bem feito, levar à morte desses animais. E então temos também essa valência. Depois temos a parte que a gente chama a unidade dos cuidados intensivos, que é uma estrutura que tem vários tanques, várias piscinas pequenas, de pequenas dimensões, numa sala, num espaço fechado. Todos os tanques têm temperatura controlada, que nós conseguimos manter a temperatura, filtragem para manter a água em ótimas condições de água qualidade. Salgada sempre, porque água são animais salgada marinhos, sempre, porque são animais marinhos, e que estão sempre em vigilância praticamente permanente nessa altura. Ou seja, depende muito também do grupo que é. Se for um golfinho, muitas vezes temos que estar 24 horas por dia a fazer a vigilância do animal. Fazem essa vigilância com voluntários, no caso desses, por exemplo? Se for necessário, sim. Se for necessário, sim. Temos sempre a equipa, mas muitas vezes temos uma necessidade extraordinária de pessoas, porque não pode ser só uma pessoa a tomar conta, tem que ter uma equipa de 3, no mínimo 3, para fazer esse trabalho. Depois, para além dessa parte da unidade de cuidados intensivos, temos também tanques exteriores com uma profundidade já considerável, onde os animais começam ou seja, quando já se tornam independentes, ou seja, que não é necessário... Quando já não estão doentes. Quando já não estão doentes, em que é preciso fazer há a transferência para estes tanques e para eles voltarem a ganhar energia, a voltar a massa muscular, comerem, tentamos inclusive... No caso das focas, tem que as ensinar a comer, a caçar? A caçar, exatamente. Evitar o contacto também. Já no centro há uma coisa muito importante que nós tentamos fazer, é que há o mínimo de contacto possível. Porque estamos a trabalhar com animais selvagens cujo objetivo final é sempre devolver à natureza, ou seja, depois de eles passarem o processo de reabilitação, voltar a pô-los no mar, e então não queremos que eles se habituem aos humanos, e então temos sempre este cuidado. E no final, nesta fase também há se houve algum possível habituação, haver esta desabituação outra vez, e eles ficarem essa é a fase fortes. Final. É a fase final. A fase final, e depois, lá está, quando todo o problema com que o animal entrou está resolvido, alimenta-se, procura alimento e está bem de saúde, nós programamos a devolução. E aí fazemos a devolução à natureza destes animais. Trabalhas com animais marinhos que deram à costa. Qual foi assim a história que mais te marcou, ou que foi mais desafiante, ou que de alguma forma tens memórias mais fortes? Muitos. Muitos. Assim, desafiante.
os desafiantes, por norma, são aqueles que são menos frequentes, ou seja, espécies diferentes que têm hábitos diferentes. Por exemplo, há animais que comem coisas diferentes. Temos, por exemplo, a negrola que come bivalves, come... Ou o golfinho de riso, que só Ou comia um golfinho de polvos e riso lulas, que vocês só tiveram. come basicamente cefalópodes, lula e polvo, exatamente. Ou mesmo outras aves marinhas, ou a tartaruga verde que come algas. Ou seja, nós temos uma série de espécies que, quando são novas ou Não são mais habituais. não são habituais, nós temos que ter esse cuidado de dar-lhes na dieta aquilo que é habitual eles comerem e tudo mais. Isso é bastante desafiante. E depois, claro, existem situações que são marcantes porque há a dificuldade do resgate, não é? Tipo, temos situações em que os animais aparecem em sítios de muito difícil acesso, rochosos, em que só lá conseguimos chegar, por exemplo, de embarcação. Tivemos uma situação, por exemplo, de um animal de uma cria de baleia anã que entrou dentro da Ria de Aveiro e encalhou dentro de uma destas ilhas aqui de dentro, que foi muito complicado. Para chegar lá tinha que ser de embarcação, debaixo de um temporal. Isto foi tudo muito complicado de gerir. Há sempre assim histórias, ou então, muitas vezes também, por exemplo, situações em que até nós chegarmos aos locais que é necessário fazer o resgate, as coisas já foram feitas erradas desde o início. E também é complicado. Eu achei que me ias contar histórias de libertação e tu estás-me a contar histórias de resgate. de Porque as libertações são sempre boas. Sim, mas é bom, não é? Porque é o reconhecimento de um trabalho. É a missão cumprida. Chegamos ao fim e conseguimos que o animal Eu estou a dizer isto porque a vossa taxa de sucesso, nomeadamente nas aves e nas tartarugas, é muito elevada, não é? É elevada porque é um grupo muito... os animais marinhos, salvo as tartarugas, répteis e as focas, temos uma taxa muito elevada, mas essa é normal ser elevada. Nos outros grupos, aves marinhas e também nos cetáceos, golfinhos, as taxas são muito baixas. As nossas, felizmente, são um bocadinho mais altas, mas lá está. Penso que uma das coisas que tem a ver também é que temos condições excepcionais para podermos trabalhar. E isso também... Condições e uma equipa. E uma equipa com experiência e uma equipa com várias valências, que isso também é importante. Eu gostava de fazer uma pergunta que é o seguinte. Se vocês estivessem a passear numa praia e vissem, por exemplo, um golfinho ali na zona de rebentação ou a arrojar perto da areia, o que é que vocês acham que deveriam fazer? Quem é que quer responder? Não? Temos aí já, olha, tínhamos ali uma voluntária à força. Conta. Era ligar para nós. Ligar para a Marisa. Eu depois dou o número de telemóvel da Marisa no fim. Acho que era ligar e primeiro ver a situação, porque o golfinho às vezes ele pode estar com a rede de pesca enrolado e se a gente vir podemos ajudá-lo e acho que é isso. Ok. E outras alternativas? Quem é que faria outra coisa diferente? Espera aí. Diz lá. Provavelmente ligava para o 112. Ok. Portanto, telefonar para a Marisa, telefonar para o 112, telefonar para a Marisa e ver se ele tinha redes, se estava enredado ou assim. Outras alternativas. Quem é que tinha outra ideia do que é que poderia fazer? Como eu moro numa zona pescatória, moro na Torreira, muitas vezes acontece isso. Quando vão ao mar, ficam presos nas redes e, por acaso, houve uma vez onde eu estava na praia, presenciei uma situação dessas
E Não, está Não, ótimo. não, Tudo bem. e é uma coisa assim muito chocante, muitos deles já estavam mortos, mas realmente ligaram para, não sei se foi para o 112, para as autoridades, mas foram retirá-los com uma pá assim de trator e foram lá tentar fazer algo. Ok. Marisa, Sim. passaram no Bem, teste? Não. Até passaram muito no teste, porque normalmente o que é que acontece? Não, a verdade é essa. No caso específico deste Da Torreira, último exemplo, é uma situação distinta. Mas, por exemplo, quando acontece um arrojamento de um golfinho vivo que dá à praia, o instinto primário das pessoas é pegar nele e voltar a pô-lo na água. Vimos muitas vezes vídeos no YouTube sobre isso. Sim, e as pessoas pensam que estão a fazer bem e estão a devolvê-lo porque ele está na areia, não é? Precisa de voltar à água. O problema é que a questão é que se esse golfinho veio dar à costa é porque tem algum problema, porque senão nunca viria dar à praia. Eles não vêm fazer verão, não é? Fazer um dia de praia na areia. E então, quando nós voltamos a pô-lo na água e ele até parece que vai a nadar e vai embora, o que acontece é que, passado alguns minutos ou um par de horas, ele vai a dar outra vez à costa. E vai continuamente a acontecer até que, já connosco temos alguma experiência nisso, só quando já tentaram 3, 4, 5 vezes fazer este processo é que ligam, é que telefonam a pedir ajuda. E pronto, então o mais importante é mesmo isso, é ligar. Ligar para onde? Para onde é que se liga? Podem ligar diretamente para nós. Há também um número de arrojamentos, ou da alerta de arrojamentos nacional, que está divulgado na página do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Podem ligar para a Polícia Marítima, até para o 112, que acaba por chegar à Os nadadores salvadores, se for numa praia com vigilância. Sim, os nadadores salvadores, mas muitas vezes, se for no inverno, não há nadadores salvadores. Claro. E nesse momento, ou seja, quando vocês fazem essa chamada a alertar, podem tentar dar o máximo de informação possível, que é dizer exatamente em que local estão, em que praia estão. Por exemplo, nós respondemos desde Peniche a Caminha. Ou seja, quando telefonam, e agora nós, lá está, temos todos telemóveis com acesso à internet, podemos sempre mandar uma posição GPS, fazer vídeos do que estamos a ver, fazer fotos e enviar para a equipa que fala convosco para que a equipa possa ajudar no momento, tipo, o que é que se pode fazer entretanto, que há uma série de procedimentos básicos que se pode fazer no caso de um golfinho, que é, por exemplo, o primeiro e primordial é, mais uma vez, não podemos esquecer-nos que é um animal selvagem, é um animal que está assustado, quase certeza que está doente ou tem um problema qualquer, e então o que nós mais devemos fazer é estar calados e não fazer barulho, não estressar mais ainda. Que muitas vezes é impossível numa praia com um golfinho, porque toda a gente grita. Toda a gente grita. Mas sim, e quer ajudar, muitas vezes querem ajudar, ou querem, porque nunca viram, porque não é muito comum vermos um golfinho, não é? E quando se vê, as pessoas ficam entusiasmadas e preocupadas e tudo mais, e acaba por ser uma situação muito complicada de gerir. Essa é uma das principais ou mais importante inicialmente a ação a fazer. E depois nós, através do telefone, podemos dar uma série de indicações do que se pode fazer, como fazer sombra, porque está o sol e eles estão fora d'água, a pele é muito sensível, proteger do vento, proteger do sol. Molhar, não é? Molhar, manter a pele molhada e, entretanto, a equipa há de chegar com os nossos equipamentos especiais. Temos macas, temos carrinhos de transporte para andar na areia e tudo mais.
se for necessário, transportá-lo para o centro de reabilitação. Sim. E a questão agora é, tu és bióloga, nós estamos a falar muito de veterinária, não é? De cuidados Sim. veterinários, mas na verdade, quando um animal de qualquer espécie arroja numa praia, vivo, depois podemos falar quando eles arrojam já mortos, mas quando um animal arroja vivo, que tipo de estudos é que depois vocês fazem? Ou seja, vocês não se preocupam só em ajudar aquele exemplar a curar a sua doença ou o seu problema e a devolvê-lo à natureza, vocês fazem também estudos científicos sobre aquele espécime, não é? Que tipo de estudos é que vocês fazem? Do espécime em si, ou seja, pode haver sempre estudos do caso em si, daquele caso em particular, que pode ser um evento extraordinário, ou mesmo, por exemplo, como foi o caso dos papagaios do mar, que também foi um arrojamento massivo de animais, mas também, ou seja, há muitas, no caso dos vivos, perceber o estado da saúde das populações que vivem na nossa costa, também permite perceber, para além quais as ameaças que eles enfrentam, quer sejam ameaças de problemas antrópicos, ou seja, o que é que Causados pelo homem. que é que causados pelo homem pode acontecer, que pode ser, lá está, os derrames de petróleo, não é? As redes de pesca. As redes de pesca, a ingestão de lixo e emaranhamento, que também acontece, não é? Que se fala tanto As redes agora. fantasmas. Redes fantasmas e não só, mesmo lixo que existe no mar. Sim. Lixo que existe no mar que pode ser não só ingerido pelos animais, pode acontecer, mas pode também ser uma fonte para eles ficarem emaranhados. Claro. Um animal que fique com um bocado de lixo preso no bico está impedido de se alimentar. Esse tipo de coisas. Também... Diz. Não, ia-te perguntar, no fundo é também esse tipo de estudos, ou se calhar também outros, que vocês fazem com os animais que dão mortes à costa, não é? Ou seja, dão mortes à costa, eles são exatamente. importantes para vocês também. São muito importantes. Aliás, muitas das vezes, os animais que dão mortes à costa são quase exclusivamente a única fonte de informação que temos sobre eles na nossa área. Queres contar o que te aconteceu esta semana com a baleia? Esta semana, por exemplo, nós tivemos um alerta de um arrojamento de um animal que foi aqui a sul, foi ali na zona do distrito de Leiria, do concelho de Leiria, de uma baleia, de um animal de 5 metros. E que nós vimos logo que era um animal que não é costume arrojar, era uma baleia de bico, ou seja, é uma baleia que na baleia, na realidade, é um cetáceo com dentes, porque tem dentes, não, que vive em zonas muito afastadas da costa, ou seja, em zonas de muita profundidade. E que pouco se sabe delas, ou quase nada. Aí a informação, muitas vezes, que nós sabemos destas espécies é através dos arrojamentos. É quando acontecem, acontecem estas situações, quando dão à costa. E quando deu à costa, a equipa ficou toda muito entusiasmada, não é? Porque era uma situação extraordinária, excepcional, e mais excepcional ainda quando percebemos que era uma baleia de bico, de uma espécie que arrojou os arrojamentos mais recentes que existem são da década de 90. Nesta área, na nossa área de atuação, é o primeiro registro que temos, que é a baleia de bico de Blainville. E lá está, é um animal que nós não temos informação praticamente nenhuma acerca dele. E então, agora termos com este cadáver, o que é que vocês fazem? O que é que retiram dali? A equipa fez todo um processo de análise, não é? de necrópsia. Já enviamos amostras e vamos enviar amostras para fazer estudos complementares para tentar perceber do que é que ela morreu e tudo mais. Mas depois permite-nos saber também ter acesso a este animal, permite-nos ter informação de
onde é que eles andam, não é? Ou quando é que eles andam, porque, por exemplo, dos arrojamentos que vimos foi sempre nesta época do ano. Dos outros que existem foi Quer dizer também que nesta altura. passarão ao largo, por exemplo, passarão ao largo nesta época do ano, não é? Quem sabe, mas muito provavelmente, porque não há noutras alturas. Por exemplo, o estado, se estes animais, o que é que têm, se sofrem, por exemplo, com a ingestão de lixo ou com os microplásticos. Ou seja, nós uma das coisas que fizemos também foi recolher todo o trato digestivo para depois ser completamente analisado para ver se este animal ingeriu plástico, ingeriu lixo, ou se tem microplástico no organismo, uma das coisas. E também, outra coisa que fizemos, porque achamos que também é muito importante em termos de formação e de informação para o público, retemos todo o esqueleto para depois poder ser exposto no futuro. Eventualmente em Eventualmente. museu ou desse tipo de contexto. Daqui, quem está no 12º ano aqui? Só uma pessoa? Duas. Pronto, eu ia perguntar se já tinham ideia do que é que querem fazer a partir do próximo ano letivo, ou, no caso de quem está no 10º ou no 11º, se já têm ideia do que é que querem fazer quando terminarem o 12º ano, se há aqui alguém que se interesse por alguma destas áreas, da biologia, da veterinária, enfim, deste tipo de... Não. É tudo economistas e gestores futuros? Não. E advogados, meu Deus. Estamos perdidos. Talvez não. Porque eu ia desafiar, eu estou a perguntar isto, porque eu ia desafiar a Marisa a explicar-nos um bocadinho como é que ela... Diz. Espera aí. Eu queria perguntar acerca dos voluntários. Boa questão. Como é que quem quiser ser voluntário, como é Sim. que pode? Nós, neste momento, lá no centro, os voluntários estão todos afeitos à Universidade de Aveiro, ou seja, normalmente são estudantes da Universidade. São estudantes da Universidade de Aveiro que temos lá como voluntários. Por isso, se for estudar lá para a Universidade de Aveiro, poderás mas pode ir para a Engenharia na Universidade de Aveiro e dar-se como voluntária no CRAM. Sim. Então quem entrar na Universidade de Aveiro pode ser voluntário? Sim. Porque, como eu vos disse no início, este centro de reabilitação é uma infraestrutura da Universidade de Aveiro. Portanto, é normal que a Universidade privilegie os seus alunos para as ações de voluntariado. Não é? Mas alunos fora da Universidade de Aveiro não podem? De momento, na atualidade, não estamos a receber nessas situações. Mas não, para o futuro nunca se sabe, não é? Okay. Mas imagina, se for uma aluna que assistiu a um café para a Copar em 2025 e que em 2027 quer estagiar, isso já está no currículo, já conta. Estagiar, não é? Sim, estágio é distinto. Desculpa, é voluntário. Agora. Sim. Não, mas o desafio que eu ia colocar era perguntar à Marisa como é que ela chega, porque a Marisa trabalha há muitos anos já, não vou dizer quantos, trabalha já há muitos anos na reabilitação de animais marinhos, de animais selvagens. E queres contar um bocadinho como é que foi o teu percurso? Quero, porque é giro. A minha história é gira. Eu tirei o curso de Biologia na Universidade do Minho. Em Braga? Em Braga. E fui estagiar para a zona da Figueira da Foz, porque havia ali a suspeita, ou seja, para verem como as coisas... não se sabia muito bem, ou sabia-se, queria-se perceber qual era agora perdi-me. Qual era o padrão de ocorrência do boto? O boto, que é uma espécie de cetáceo muito importante, ou seja, o boto é um cetáceo também, que é muito desconhecido, ou seja, se nós temos a noção dos golfinhos e tudo mais, o boto é de outra família, é um cetáceo de pequenas dimensões, costeiro, que existe muito aqui na nossa costa, ou seja, inclusive há uma área protegida marinha aqui entre Maceda e Vieira de Leiria, que foi uma das espécies para a qual foi designada, foi exatamente o boto.
e o boto, na última classificação do livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental, foi categorizado como criticamente em perigo. Ou seja, é uma espécie que está... É o cetáceo mais em perigo da nossa... É o cetáceo mais em perigo nas águas de Portugal continental. Então, mas deixa-me só dizer, antes de... nenhum de vocês faz surf? Pronto. Porque as pessoas que têm mais possibilidades de ver um boto são os surfistas. Porque o boto é um cetáceo, no fundo é um pequeno golfinho de perto da costa, de águas rasas, não é? E da zona de rebentação. Portanto, os surfistas, quando veem algum golfinho, por norma, por norma não, porque há poucos, não é? Sim, há poucos. Infelizmente há muito poucos. Mas digamos, quem tem mais probabilidades de ver um boto ao vivo, no seu estado natural, são os surfistas, enfim, depois também, obviamente, os pescadores. Mas pronto, desculpa, interrompi-te a contar a história do boto. A história do boto é a história quando eu comecei a trabalhar com cetáceos. E então era para ver o padrão de ocorrência desses animais ali na zona da Figueira da Foz, no Cabo Mondego. E então eu passei muitas horas de binóculos e telescópio no Cabo Mondego, ali na falésia, a ver se passavam botos. Ou seja, estava praticamente eu e colegas a olhar para o mar à procura destes animais. E entretanto, felizmente, para além disso, fazíamos um troço de costa para procurar os arrojamentos, ou seja, os animais mortos que poderiam ocorrer ali na costa, e começamos a perceber que havia muitos animais mortos que davam à costa. Botos nem tanto, mas havia outros animais. Golfinhos comuns, e aliás, imensas espécies, ou seja, nós temos bastantes espécies e algumas que só se detectaram, como esta baleia de bico de Blainville, outras espécies que só se detectaram mortas na costa, ou seja, por aparecerem mortas na costa é que sabemos que existem aqui. E o que é que isto... O que é que ao longo não é? Fomos desenvolvendo trabalho, começamos a ter esta mini rede de arrojamentos, que depois foi expandindo. Felizmente agora, na atualidade, todo Portugal continental tem redes de arrojamento dedicadas para ir para registar e resgatar estes animais e fazer os estudos Portanto, do Algarve, Alentejo, Costa de Lisboa, Costa até de Lisboa e a área que nós trabalhamos também. Ou seja, toda esta área é coberta, que é muito importante, ou seja, nós conseguimos perceber quantos animais morrem, quando é que morrem, de que é que morrem, muitas vezes, não é? Porque também é importante perceber quais são quais são os fatores de pressão que eles têm e o que é que lhes provoca a diminuição, pode provocar ou não a diminuição de população. E lá no início, para além dos... começamos a ser chamados, a equipa começou a ser chamada por causa dos arrojamentos mortos, mas houve um dia que telefonaram porque havia um arrojamento vivo. E a verdade é que... Que espécie é que era? Nem me lembro, honestamente, mas deve ter sido um golfinho comum. Não, um golfinho. Estamos a falar de golfinhos. Mas sim, logo no início tivemos arrojamentos de golfinho comum, tivemos arrojamentos de golfinho arriscado, de cachalote pigmeu também, isto não havendo ainda centro de reabilitação. E o que é que vocês fizeram com esse golfinho vivo que apareceu? Na verdade, eles acabavam por morrer todos na praia. Acabava por ser uma situação em que não havia o que fazer, não havia meios, não havia logística, não havia conhecimento, que teve que ser criado. E felizmente foi criado e felizmente neste momento culminou, não é? Com um centro de reabilitação de animais marinhos, que acho que devemos todos ter muito orgulho de pertencer que esteja nesta área e que podemos responder a uma diversidade enorme de animais marinhos. Tu estavas a falar destas causas de morte dos animais ou de ferimentos que causam e que, portanto, os leva depois a arrojar.
E eu sei que vocês também trabalham este tema, ou seja, vocês não trabalham só o tema dos animais que dão à costa, tentam também prevenir que os animais deem à costa e têm alguns trabalhos, nomeadamente de sensibilização com os pescadores, com algumas artes de pesca, que são particularmente prejudiciais, nomeadamente a golfinhos, mas se calhar também a outras espécies. Sim. Fala-nos um bocadinho como é que vocês trabalham com essas comunidades que impactam as espécies selvagens. Tivemos já alguns projetos no passado e tentamos, mesmo na atualidade, trabalhar bastante nesse sentido, ou seja, de sensibilização para com os pescadores, não só porque é um dos problemas, normalmente as capturas acidentais ocorrem com muita frequência, impactam algumas espécies com mais frequência. Por exemplo, neste momento estamos a desenvolver um projeto ou uma... Estamos nos portos de pesca da Figueira da Foz e aqui de Aveiro, estamos a sensibilizar os pescadores para, caso haja uma captura acidental dos animais, eles tragam para Porto, que nós vamos buscar. E qual é a receptividade dos pescadores em relação a isso? É bastante boa, ou seja, eles dizem que sim, que vão, se acontecer, não é? Porque a verdade é que existem muitos barcos e não acontece todos os dias, não é? Felizmente não acontece todos os dias. E então há uma receptividade para esta causa, para trazer os animais, não só os vivos para a gente poder reabilitar, mas também, no caso deles já serem encontrados mortos, trazerem também para nós termos a possibilidade de fazer estudos de investigação, ou seja, todos estes animais que nós fazemos, recolhemos e registamos e fazemos as necrópsias, não é? E recolhemos amostras, muitas delas são arquivadas lá no CRAM, no CRAM Ecomar, num banco de tecidos. E essas amostras todas permitem fazer muitos estudos. Ou seja, genéticos, não é? Genéticos, da dieta, de reprodução, de poluentes. Ou seja, existem muitas teses, não só de estágio, ou seja, estágios pessoas, miúdos que estão a acabar a licenciatura, como mestrados e doutoramentos que estão a ser desenvolvidos no CRAM Ecomar. A partir desse banco de dados. A partir desse banco de dados, ou seja, temos pessoas a estudar. Acabou de ser publicada ou defendida uma tese de doutoramento da Sara, uma colega nossa, que fez o seu doutoramento sobre o impacto dos plásticos e dos macroplásticos e microplásticos nas populações de cetáceos. E lá está. Isso só é possível porque existe uma quantidade de amostras muito elevada. Muito elevada, porque se um destes meninos quer ir para a biologia, um dia decide que quer estudar alguma coisa focada numa espécie ou num tema específico, se só começar a recolher amostras nesse não consegue, dia, claro, não consegue. Não é. Exatamente. Mas vocês, de alguma forma, estes elementos, não só os estudos que fazem, mas toda a informação que vocês retiram destes arrojamentos, conseguem aplicá-la depois na conservação das espécies? Por exemplo, estavas a falar do boto. O boto é uma espécie altamente vulnerável. De alguma forma, o conhecimento que vocês conseguem gerar com a vossa atividade no centro de reabilitação e nos vossos estudos de investigação, conseguem depois aplicá-lo à conservação das espécies? Identificar ameaças, propor soluções? Sim, por exemplo, muitos da informação com base nos arrojamentos, e não só, também de censos. Vocês fazem os censos também, não é? Fizemos censos, ou seja... Fazem de avião? De avião, fazer a contagem dos animais que existem no mar, numa época específica do ano, também fizemos isso. Permite ter informação de base para poder propor
medidas de conservação e também da problemática. Como essa que estavas a dizer, da criação, por exemplo, de uma área marinha protegida. Exatamente. A criação de uma área marinha protegida que teve como base informação dos censos, dos arrojamentos, da informação que os arrojamentos nos permitem ter, do trabalho com os pescadores também, toda essa informação, quando é integrada, permite responder a muitas perguntas. Mas há sempre muito que saber por saber aí. Vamos lá responder agora a outras perguntas. Sim. O que é que queres perguntar? Se já teve algum arrojamento de animais selvagens, como tubarões, etc. Já aconteceu. Eu, por acaso, já referi, mas o centro está destinado para grupos muito específicos, que são os mamíferos marinhos, ou seja, os cetáceos, golfinhos, baleias e focas, os répteis, as tartarugas marinhas e as aves marinhas. Ou seja, os tubarões são peixes e nós não trabalhamos com esse grupo, com os peixes. Já aconteceu de arrojarem, sermos contactados para essas situações, mas não temos o conhecimento para podermos responder. Uhum. Porque, se calhar, podias-nos explicar aqui um pouco, como tu estavas a dizer, o CRAM é especializado em animais marinhos, nomeadamente nestes que tu disseste, mas existem em Portugal outros centros de reabilitação de fauna selvagem. Sim. Das aves no Gerês, na Ria Formosa. Queres falar um bocadinho como é que funciona essa rede de centros de recuperação? Todos os centros de recuperação que existem em Portugal são centros que têm que estar certificados ou acreditados pelas entidades competentes, neste caso o Instituto da Conservação da Natureza e a Direção-Geral Veterinária. E existe uma rede nacional de centros, ou seja, existem centros ao longo da linha de costa, temos em Gaia, Vila Nova de Gaia, temos aqui, temos em Monte Junto, Lisboa, no Alentejo, temos no interior, em Évora, em Vila Real, ou seja, na Serra da Estrela. Na Serra da Estrela. E então estes centros de recuperação, muitos deles são generalistas, ou seja, recebem, os do interior principalmente, recebem muito as espécies terrestres e aves terrestres também. E depois temos alguns centros que são muito específicos para grupos específicos. No nosso caso, nós só trabalhamos com animais marinhos e aquáticas. Pronto, animais aquáticos que usem a ria, por exemplo, também trabalhamos. Mas, por exemplo, no Se caso... uma ave de rapina, por exemplo, uma águia, uma águia um falcão, tem que ir para outro centro. Tem que ir para um centro que pode receber esse tipo de animais, porque nós não temos essa capacidade, ou seja, nem temos o conhecimento para lidar, não temos o alimento para lhes dar, nem temos as infraestruturas para manter o animal. Ou seja, porque nós temos tanques para ter animais dentro de água. E pronto, e no caso dos tubarões também aí é um bocadinho diferente, nós não temos mesmo o conhecimento para trabalhar. Mais questões? Querem partilhar? Partilhem aqui connosco. Pronto, ok. Não. Quem é que quer fazer aqui perguntas à Marisa? Ninguém tem curiosidade? Então, temos ali uma voluntária. Sim. Não, é melhor para só vir. Depois há uma coisa que eu gostava também de lhes perguntar a eles, depois disto. Há bocado falou no census dos animais. Sim. Por avião. É mesmo vista a olho nu? Sim, é vista a olho nu, exatamente. Não usam binóculos? De avião não, é muito rápido. Okay. É uma questão de sorte. Um dia podem avistar muitos e outro dia... Não, aqui a metodologia é muito específica, ou seja, nós fazemos
a amostragem, ou seja, os desenhos para a gente fazer na área são desenhados e temos que sair num avião específico que tem umas janelas em bolha, em que nós temos a cabeça metida para fora, conseguimos ver para debaixo do avião. Vamos a uma altitude e a uma velocidade específica, com pessoas experientes a fazer a detecção e a identificação dos animais. E esse trabalho é feito sempre em condições muito específicas de estado do mar e de tempo, ou seja, temos que ter mar calmo, sem vento e tudo mais, que é para a taxa de detecção ser mais elevada. Ou seja, segue muitos critérios, muitos requisitos para podermos aplicar o método. E normalmente é um método que, por exemplo, a cada 10 anos é feito na Europa ao mesmo tempo, para termos uma visão global do que se está a passar no Atlântico Europeu. Mas agora o que eu queria lhes perguntar, que é outra coisa gira, porque eu acho que vocês não... Na generalidade, não há muito a ideia da quantidade de animais, por exemplo, que nós temos. Nós falamos do número de espécies que entraram no centro de recuperação, mas, por exemplo, no caso de número de animais por ano, vocês fazem ideia o que é que a gente tem, quer no centro de reabilitação de animais vivos, ou até na rede de arrojamentos e de animais, de golfinhos e baleias que dão mortes à costa por ano? Quem é que quer lançar um número? Só na nossa área. Só golfinhos e baleias, aqui na costa portuguesa. Só na nossa área, aqui de Peniche até Caminha. É Sim, isso? Ok. sim. De Peniche a Caminha, em média, num ano, quantos golfinhos e baleias é que podem dar à costa, vivos ou mortos? Ai. Eles pensam imenso. Estamos entre muito. 500. Não. Vocês não São têm muitos, visto os são últimos muitos. relatórios sobre a queda da biodiversidade. Não, nós... 50, temos 50 ali. Entre 250 animais por ano mortos, sim. São bastantes animais, não é? São muitos golfinhos e baleias. No caso, normalmente temos 10, 12 espécies diferentes por ano. Há alturas do ano em que são mais frequentes umas espécies que outras, ou seja, nós com os arrojamentos também conseguimos ver isso, o padrão em que eles aparecem, tipo, se aparecem mais no inverno, se aparecem mais no verão. E vocês também estudam muitas vezes o comportamento. Por exemplo, quem é que sabe que há orcas na costa portuguesa? Sabiam que há orcas na costa portuguesa? Certo. E este foi um tema que vocês acompanharam, não é? Porque de repente começou a ouvir nas notícias que há um bando de orcas que atacava, enfim, a comunicação social dizia que atacava, não é? Que atacava barcos e que estragava... Aliás, esta é uma infelicidade, não é? Que para quem trabalha com estes animais está a ser uma oportunidade para ter mais informação. Porque basicamente a orca também está catalogada como criticamente em perigo, a subpopulação do Golfo de Cádiz, da Ibéria, ou seja, uma população que se concentra, as orcas concentram-se no verão na zona do Estreito de Gibraltar para se alimentarem dos atuns, que estão na passagem entre o mar Mediterrâneo e o Atlântico, não é? Exatamente, que seguem os atuns porque são predadores, as orcas alimentam-se dos atuns e aproveitam a migração dos atuns para se alimentarem nessa altura. E sabia-se muito, esses animais eram seguidos, essa subpopulação, na ordem dos 50 animais, sabia-se que estavam ali naquela altura. Entretanto, há uns 3 anos, começaram a surgir uma série de situações em que havia alguns desses elementos dessa população de orcas que interagia com barcos. Ou seja, faziam ali... Faziam pequenas visitas. Faziam algumas curiosidades com os lemes, e a verdade é que
a partir daí começou a haver um comportamento que eles se chamam de comportamento disruptivo, ou seja, um comportamento diferente, Que não era habitual. que não era habitual, que não estava registado e que, em algumas situações, são interações pura e simplesmente, um contacto, que não há danos nenhuns, mas houve outras situações em que, infelizmente, houve danos nas embarcações. E o que acontece é que, nestes últimos anos, por causa deste comportamento destes animais e do seguimento e dos relatos que também vêm do lado das embarcações de recreio, que normalmente são veleiros e tudo mais, que estão a passar entre França e Gibraltar e que passam por aqui, que nos permite saber onde é que estes animais andam. Ou seja, quase não se sabia nada e agora sabe-se mais. Há muita informação sobre Há mais informação sobre esta população e sobre estes animais, porque há mais reportes. E consegue-se perceber porque é que esse comportamento mais disruptivo, que não era habitual, porque é que surge? Como é que surge? Há várias teorias. Há várias teorias. A verdade é que uma das teorias, por exemplo, é que como são animais muito, muito inteligentes e que gostam de explorar e de brincar, que pode ter sido um comportamento de aprendizagem que começaram a fazer e que de repente começaram a passar de uns para os outros, porque são vários, espalhou-se na comunidade, que fazem vários. Agora, o que provocou exatamente o comportamento continua a ser teoria, não é? Nunca poderemos saber o que é que desplotou o comportamento destes animais. Sim? Qual foi o caso de arrojamento mais complicado ao longo dos anos que já trabalhou? E que trabalha, obviamente. Por norma, os mais complicados ou os mais difíceis de gerir envolvem sempre animais de grandes dimensões. Estamos a falar de baleias. Porque, então, se são animais de grandes dimensões vivos, ainda pior. Porque o centro não tem capacidade para uma baleia grande. Não, nem tem capacidade e a manipulação de um animal destas dimensões, que pesa toneladas, é muito complicado. Ou seja, normalmente um animal... Tivemos uma situação em 2013, penso eu, 2000 e por aí, de uma baleia de 18 metros que arrojou viva numa praia no norte do país. E essa baleia arrojou num local que, para além de ser complicado tentar fazer algum tipo de manipulação, porque era numa zona que toda a praia era rochosa, ou seja, havia rochas por todo lado, a dimensão do tamanho, ou seja, estamos a falar de muitas toneladas que não podem ser manipuladas de qualquer maneira, porque estamos a provocar danos ao animal. Ou seja, já aquelas toneladas todas em cima do próprio corpo, ele está a esmagar-se a si próprio. Ou seja, uma particularidade dos golfinhos e das baleias é que quando estão na água, e aliás nós sentimos isso, não é? Quando nós vamos para o mar, somos leves, não é? Não sentimos peso. E eles não sentem peso, ou seja, eles têm toda a sua vida, eles sentem a pressão no corpo igual. Ou seja, não têm um sítio de apoio como nós, quando estamos no chão de pé, temos o nosso peso sobre os pés. Quando eles estão fora d'água e estão na praia, estamos a falar de várias, no caso de baleias, de várias toneladas de peso que estão em cima de uma parte do corpo. Ou seja, se estiver em cima da parte da cavidade abdominal e torácica, pode não respirar. O que está a fazer é que realmente o peso do próprio animal está a esmagar os órgãos, que leva a que haja desplete toda uma série de mecanismos que levam à morte, podem levar à morte do animal e levam à morte do animal. E isto, para manipular toneladas sem magoar, é muito complicado. Por isso,
por norma, estas situações nos vivos é o pior cenário possível. O pior cenário possível é esse. E em todas as situações que tivemos foram fatais. Ou seja, se o animal deu vivo, baleias de grandes dimensões, acabaram por morrer em poucas horas. E depois temos também, no caso dos mortos, que também são difíceis de gerir. Porque desmancham o animal com toneladas. Tirá-lo da praia, já tivemos que, por exemplo, ter que fazer desmanchar, neste caso fazer a necrópsia primeiro, tentar tirar o máximo de informação possível dos animais durante o processo de análise e no desmanche, para depois o animal ser encaminhado para algum lado. Porque ela estava a falar há pouco dos tratores, não é, que foram buscar os golfinhos que arrojaram e, portanto, foi um trator que conseguiu tirar. Uma baleia, não há trator que a consiga retirar, não é? Portanto, tem que ser desmanchada no local. Exato. Dependendo do tamanho da baleia e do tamanho do trator. Depois há muitas espécies, obviamente. E depois há outras situações, por exemplo, que os animais são rebocados para um porto e aí já são tirados com uma grua. Normalmente este tipo de situações envolvem logísticas que não nos passa pela cabeça, tipo que é preciso caminhões, é preciso, às vezes, lembro-me de uma vez que o caminhão que veio não chegava para o tamanho da baleia, teve que se adiar para o dia seguinte. São as situações mais complicadas, normalmente, mais complicadas e mais impactantes e que muitas vezes envolvem muitas entidades diferentes. Tem que entrar a polícia, tem que entrar a Proteção Civil, tem que entrar as câmaras municipais, os serviços de aterro sanitário e tudo mais, para gerir todo um arrojamento de um animal grande, de um animal só. E porquê que é uma coisa que também de vez em quando se vê muito nas notícias, os chamados suicídios coletivos, não é? Ou seja, quando várias baleias ou vários golfinhos em simultâneo dão à costa. Há alguma explicação para este tipo de comportamento ou de situação? Há alguns locais, nós felizmente... Não temos grandes registros. Há um registro. Penso que há um registro... há um registro, penso que nos anos 60 ou 70, em Lagos, de um arrojamento massivo de baleias piloto. Que tivemos aqui em Portugal. Acho que não há outro registro assim. Em alguns sítios, acho que já está mais ou menos explicado, ou as teorias que explicam este tipo de arrojamentos, pode ser a topografia do mar, ou seja, são zonas em que o abaixamento da maré é muito rápido e os animais ficam encalhados em seco. Pode acontecer. Depois, há outra coisa outra das teorias é que são animais que são muito coesos, com grupos familiares e que acompanham o animal que arroja. Que acompanham o animal que arroja, exato. Nós aqui, felizmente, porque ninguém quer um arrojamento massivo, se um dá muito trabalho, eu não quero imaginar 10 ou 5, eu nem quero imaginar esse cenário. Mas são situações que são muito comuns, lá está, na Austrália, na Nova Zelândia. Penso que em Cabo Verde também, volta e meia, houve já uma outra situação de alguns arrojamentos massivos. E pronto. E basicamente... Tenho a certeza que há aqui outras questões. Eu queria perguntar, é um bocado meio à parte, mas acho que devia perguntar, porque passado a atualidade tem muita poluição, e o que é que pode acontecer a partir de mais para a frente, que pode acontecer aos animais se a poluição continuar a aumentar? Só antes da Marisa responder, vocês sabem, não sei se sabem, mas em Portugal existe uma população residente de golfinhos, que é o Turciop truncatus ou o golfinho roaz, no estuário do Rio Sado. Há muitos anos também existiu no Tejo e existe esta população residente. Portanto, uma população não é frequente, não é? Na Europa não são casos comuns. E esta população,
quando eu há muitos anos comecei a trabalhar na divulgação de ciência, tinha 50 animais e toda a gente estava super preocupada com a conservação do golfinho do Sado. Hoje em dia tem menos, acho que está entre os 20 e os 30, não é? Tem menos de 30. Ou seja, tem vindo sempre a decrescer ao longo dos anos. E um dos principais problemas é que os animais mais velhos morrem, não é? E os animais mais novos não sobrevivem. Ou seja, há nascimentos, mas há muito pouca sobrevivência de juvenis e, portanto, a população não se... E há quem diga, alguns biólogos com quem eu conversei, mas se calhar a Marisa sabe mais do que eu sobre isso, dizem que tem a ver precisamente com a poluição do rio, do Sado. Não é? Não sei, pronto, Marisa. Os ruazes, não só os do Sado, mas normalmente ruazes de populações que vivem em zonas taurinas e zonas costeiras, têm cargas de poluentes muito elevadas. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, das redes de arrochamentos é que permitem o acesso a animais que nós podemos avaliar, ou seja, nós podemos, com os tecidos, e que se faz na gordura, no músculo, no fígado, no rim, pegamos num pedacinho desse tecido e mandamos para a análise e vemos, por exemplo, a carga de poluentes que existe acumulada nestes animais. Estes animais, metais pesados, mercúrio, e eu quero voltar ao mercúrio, porque é importante, porque é do boto. Mas estes animais têm uma particularidade, que são predadores de topo, ou seja, eles acumulam os poluentes ao nível da cadeia trófica, ou seja, como eles são os que comem no topo da cadeia alimentar, não é? Tudo aquilo que os outros animais vão acumulando de poluentes, eles acabam por acumular tudo aquilo que vem de baixo. Eu, sem querer ser pessimista, queria só dizer que nós também estamos no topo da cadeia alimentar. Nós também. Portanto... Outra particularidade é que eles também têm uma vida muito longa, não é? Ou seja, têm muito tempo também para acumular. Para acumular, sim. E depois tem uma taxa de reprodução muito baixa, ou seja, tudo isto junto faz com que estes animais sejam mais suscetíveis a este tipo de problemas. E depois, em termos de poluição, nós já temos esse problema. Por exemplo, no caso dos botos, nós temos um estudo feito com os botos que ocorrem na nossa costa, que deram à costa mortes, em que as taxas de mercúrio acumuladas nestes animais estão muito acima do que era desejável, claro. E que pode eventualmente ter implicações na sobrevivência ou na fragilidade, no surgimento das doenças, espécies, que podem ficar mais suscetíveis a doenças. Sim. Por isso, não é um problema para o futuro, é um problema atual. Neste momento já é preocupante para várias espécies, algumas em que sendo mais costeiras, como o boto, que o boto é muito costeiro, vive muito junto à costa, que já é um problema atual, não é um problema que temos que pensar no futuro. Aliado a isso dos poluentes, os organoclorados, os metais pesados e tudo mais, temos também agora o problema dos plásticos, não é? Dos microplásticos, claro. Da ingestão de microplásticos. Também já há estudos feitos com os nossos animais em que a taxa de presença de microplásticos no sistema digestivo a frequência da ocorrência é quase 100%. Sabemos que há peixes que consumimos que já têm microplásticos. Exatamente. Ou seja, temos aí muito pano para mangas para o nosso futuro. Temos que pensar muito bem. E, portanto, é a vossa geração que vai ter que resolver os problemas que nós não conseguimos. Está bem? Se fizerem um favor, agradecemos. Mais questões? É uma questão mais pessoal, mas sempre soube que queria ser bióloga? Não. Não, eu Ele queria ser corredora de maratonas.
Não, isso foi agora. Isso é agora. Isso é agora. Isso agora com a idade é que me deu para isso. Não, mas quando eu tinha a vossa idade, também não sabia muito bem o que é que queria fazer. Também? Estás a sugerir alguma coisa? Se vocês não sabem, não é? Tipo, eu fui para ciências, gostava muito de ciências, mas também gostava de outras temáticas, de outras áreas. Depois fui para a biologia, porque foi uma das primeiras opções. Achei que sim, a biologia era o que eu gostaria de seguir. Mas a área da conservação, da natureza e tudo mais só surgiu quase no fim da licenciatura. Já durante o curso, com os trabalhos? Já durante o curso, com os trabalhos que íamos fazendo, com as disciplinas que tínhamos, em que eu percebi, tipo, eu gostava de fazer isto. Tiveste professores que, de alguma forma, foram importantes nessa tua decisão? Houve professores que te marcaram? Houve professores que foram muito marcantes e que ajudaram porque transmitiam a paixão do trabalho e da investigação e da conservação da natureza para nós e que seguimos. Aliás, contagiou. Eu comecei em alguns trabalhos, comecei com voluntariado também. E sim. Mas diz. Pronto, eu ia também perguntar, você tinha dito que era bastante difícil recuperar uma baleia num arrojamento por conta do seu peso e do seu tamanho. Sim. Mas nos casos possíveis, existe algum caso possível? Nas baleias? Sim. Em Portugal, é assim, depende do tamanho e depende do que provocou o arrojamento. Ou seja, o tamanho é sempre um fator determinante. Ou seja, as baleias mais pequenas têm mais hipóteses de serem resgatadas. Um animal mais pequeno poderá ter hipótese de ser resgatado, mas, para além disso, não é só o tamanho, temos que perceber o que é que provocou o arrojamento. Ou seja, porque é que ela arrojou? Foi um acidente? Aconteceu alguma coisa que só arrojou porque foi um erro de navegação? Aí, se calhar, sim. O animal está doente? Provavelmente aí já temos um destino mais fatalista. Vocês... Mas aqui... desculpa. Diz. Mas, por exemplo, aqui o mais importante sempre, para além de resgatar os animais e tentar devolvê-los à natureza e tudo mais, é pensar também um bocadinho no bem-estar animal. Tipo, o que é melhor para o animal naquele momento e nas possibilidades que esse animal tem, o que é o melhor para fazer. E temos que pensar sempre em todas essas abordagens com uma equipa e tentar proporcionar o melhor destino nestas situações. Queres passar só o micro? Não, está aqui, desculpa. Sem que ainda tinhas. Eu queria perguntar sobre alguma situação em que sentiu que houvesse apego emocional do animal ou da pessoa para o animal. Boa questão essa. Não percebi. Sim, uma situação em que, do vosso trabalho no centro, tenha havido apego emocional ao animal, vocês, no tratamento, que se tenham apegado emocionalmente ao animal. Porque é uma questão super interessante, porque quando tu tens um animal que pode lá ficar meses ou mesmo anos e estás constantemente a tratá-lo, criam-se laços, não é? É assim, nós tentamos sempre ser o mais profissionais possíveis e não entrar com essa componente de apego. Mas somos humanos, não é? Tipo, e é verdade, há sempre situações em que, ou porque passou mais tempo, porque foi um processo demorado de reabilitação e que nós nos apegamos ao animal e quando é libertado sentimos aquele vem uma lagrimazinha, ficamos felizes porque terminamos o trabalho e acabou bem. E também a outra parte em que nós não conseguimos libertar todos os animais que entram no centro de recuperação. Há aqueles que infelizmente morrem e também custa, não é? Principalmente aqueles que há um esforço muito grande, quer da equipa, quer pessoal, para que
tudo corra bem. Claro, muitas horas de trabalho, muitas muitas horas noites, de trabalho, muito estudo e que se não corre bem, ficamos sempre bastante, o que é que posso dizer? Ficamos tristes, não é? Ficamos tristes. Mas a verdade é que é sempre um motivo de aprendizagem, sempre uma ferramenta para, quando tornar a aparecer outro, nós temos mais conhecimento para que as coisas funcionem. E dizer que muitas vezes, quando o animal é libertado e se diz adeus, os biólogos e a equipa da Marisa continuam a segui-lo, porque eles são marcados. Eles são Com marcados. GPS, Marisa explica. Exato. Não é? Portanto, há uma relação que continua de uma forma diferente. Por exemplo, as tartarugas vão sempre, ou quase todas, vão com um transmissor de satélite. E nós recebemos, é quase como ela telefona, não é? A gente vai ali ao computador, à plataforma, ver o sinal de GPS, onde é que ela foi. E há ali um seguimento, ou seja, são duas coisas. Uma é a equipa fica contente porque vê que o seu trabalho valeu a pena, porque o animal sobreviveu e continua a sua vida. Aliás, 3. Conseguimos ter informação das distribuições destes animais, ou seja, a gente vê para onde é que eles vão. O comportamento. O que é que eles, quais são os seus padrões de migração e de distribuição depois de serem libertados. E também, por fim, o sucesso do nosso trabalho, porque se nós libertamos e continuamos a segui-los durante um ano e eles continuam a emitir sinais com padrões normais de comportamento, quer dizer que o nosso trabalho está no bom caminho. Está no bom caminho, conseguimos fazer uma libertação que acabou com a sobrevivência do animal no estado selvagem. Eu ia terminar, já me estou aqui a fazer sinal, estou a ser pressionado. Marisa, muito obrigado. Obrigada por teres vindo e teres estado aqui connosco e teres partilhado a tua experiência. Muito obrigado a vocês, foram uma assistência fantástica e pronto, e vemo-nos daqui a um mês numa nova edição do Café para Acopar. Obrigado.